Meus queridos irmãos, mais uma vez, muito bom dia a todos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a Bíblia em alguns textos bíblicos. Eu queria que você visse comigo. Primeiramente de Levítico, capítulo número 5. Levítico capítulo 5. Nós faremos a leitura do verso número 14 até o verso número 7 do capítulo 6, tá bom? Levítico 5, 14 a 7 do capítulo 6. Além disso, eu queria que você abrisse também sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas 19, verso 1. E o último nessa primeira leitura, Colossenses 2, 13 a 15. Então, recapitulando, Levítico 5, 14, depois Lucas 19, 1, e por último, Colossenses 2, 13. Tá bom? Abrir aí, deixe bem marcadinho na sua Bíblia. Nós vamos orar, em seguida farei a leitura nesta ordem dos textos, ok? Todos encontraram? Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por tua bondade conosco, o favor do Senhor que tem se renovado a cada manhã. Agradecer a Deus pela bênção de termos a tua palavra em nossas mãos, palavra que é viva e eficaz, palavra por meio da qual o Senhor nos deu vida, e vida em abundância por meio de Cristo, palavra que o Senhor tem usado para nos santificar, para nos encorajar, para nos consolar, para nos guiar. Que nessa manhã assim se dê também, ó Deus, que o teu Santo Espírito, Deus Espírito Santo, age em nós, nos iluminando e nos conduzindo às delícias da tua lei. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, entregando a vida de cada um de nós em tuas mãos, a começar em mim, para que seja fiel. Em nome do Senhor Jesus, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, vamos lá iniciar. Levítico 5, verso de número 14. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas ao Senhor, então trará o Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele, e lhe será perdoado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, e o sacerdote, por ela, a pessoa no caso, fará expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa certamente se tornou culpada ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, e negar ao seu próximo que este lhe deu em depósito, ou penhou, ou roubar o que tiver usado de extorsão, ou tiver usado de extorsão, para com o seu próximo, ou que, tendo achado perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda isso, acrescentará a quinta parte, àquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote,
e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Amém. Agora vamos, irmãos, ler o texto que está em Lucas, capítulo 19. A história aqui é a de Zaqueu. Eu creio que vocês lembram, né? Ele era baixinho, viu o Senhor se aproximar, subiu ao sicômoro, Cristo vê, manda ele descer e diz que vai à casa dele. Então eu vou ler a partir desse momento em que ele já está na casa de Zaqueu, tá bom? Portanto, o verso número 8 de Lucas 19. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora vamos para Colossenses, capítulo de número 2, verso 13. Abriram? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Agora observe bem isso: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças mortas, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém. Meus irmãos, quando você comete algum pecado, e esse pecado gera um dano a alguém, quer seja a Deus ou ao próximo, como que você faz para consertar isso? Você pecou, ou eu pequei contra um irmão, eu fui lá, reconheci esse pecado, pedi perdão, mas o dano está posto. Como é que a gente faz? Nós restituímos isto? Vamos imaginar então que você viesse a denegrir a imagem de alguém, né? Você falou mal de uma pessoa, falou do que você não sabia, falou para os lados em vez de falar para a frente, e por conta disso isso trouxe um dano àquela pessoa. Como é que você vai reparar isso? A reparação, a restituição desse dano, o bom nome dela. Ou imagine que você tenha ido à casa de uma pessoa conhecida, lá tivesse um galo, e esse galo passou por lado da sua casa, e você papou o galo não era seu, você nunca criou aquele galo, você não comprou aquele galo, e você comeu. Mas você vai chegar lá, pedir perdão, confessar que você fez, pede perdão, e o galo? Como é que você vai restituir isso? Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos, através desses textos que nós lemos, particularmente os do Novo Testamento, que no Novo Testamento, esta questão ela não é perdida de vista. Pelo contrário, Deus não somente assim deixou estabelecido, como também fez o pagamento restituindo aquilo que nós devíamos a Ele, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. No primeiro exemplo que você leu comigo aí, de Lucas capítulo 19, você tem Zaqueu, que era um ladrão, né? Um coletor de impostos. Cristo vai à sua casa e é interpelado inclusive por isso, porque que vai à casa de um pecador, e naquela conversa toda, onde Zaqueu era acusado como pecador, e de fato ele disse: Senhor, tem uma coisa, eu me arrependo, e a prova do meu arrependimento vai ser a restituição. Então, se alguém, eu tenho duas palavras importantes: defraudado alguém, eu vou restituir. E aí ele estabelece a proporção. Qual foi a proporção? 4 vezes mais. Quando ele diz isto, a palavra de Cristo é: não precisa fazer isso,
Não, Cristo não diz isso. O que é que ele diz? Hoje houve salvação nesta casa. Zaqueu entendeu o evangelho, que não é somente a admissão da culpa, mas a reparação do dano causado por conta do pecado que cometemos. O outro texto que nós lemos, que foi exatamente o texto de Colossenses, você vê que o apóstolo Paulo faz alusão a isto, agora olhando para Cristo e dizendo o seguinte: nós tínhamos uma dívida impagável diante do Senhor, de modo que não havia como restituir a Deus. Impossível um ser humano restituir, pagar pelo seu pecado, impossível, dívida impagável. E aí ele diz que o escrito de dívida que pesava contra nós, Cristo o quê? Cancelou, rasgou. Não há dívida, porque alguém pagou, porque alguém restituiu o que foi tirado. E aí nós somos então abençoados por meio da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas aí então chega o texto de Levítico, que nos ensina isto, através daquele sistema sacrificial, que eu já apontei aos irmãos, 2 sacrifícios voluntários, reconhecendo que eu sou de Deus, e que tudo que eu tenho é de Deus, os sacrifícios cometidos pelos pecados por ignorância, e agora chega nesses últimos, que são os sacrifícios onde eu tenho consciência de que cometi algum pecado, ainda que não saiba qual, mas há algum dano, e que esse dano precisa ser reparado. Como é que ia fazer isso dentro do sistema sacrificial de Israel? Eu queria que você voltasse lá para Levítico capítulo 5, e visse comigo. Eu vou mostrar para você a estrutura, não é difícil de compreender o que está posto, mas a gente vai aqui olhar para esse texto e contemplar o seguinte: que existe oferta pelo pecado para que haja devida restituição, reparando o dano, tanto diante de Deus, quanto diante também de quem? Do próximo. Deus nos ensina isso em sua palavra. Então, veja comigo, em Levítico capítulo 5, verso 14, você tem 2 seções que falam daquele pecado que cometendo, defraudando ao Senhor, ok? Primeiro, os pecados contra Deus, quando nós o quê? Defraudamos ao Senhor. O que seria defraudar? Essa palavra ela está presente no Novo Testamento, isso nos ajuda a compreender a sua amplitude na Escritura, que é eu tomar uma coisa que não é minha, eu me apropriar de algo que não é meu. No Novo Testamento, ela está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando Paulo vai falar sobre a questão da impureza sexual. Ele vai dizer o seguinte, que cada pessoa tem que tomar conta do seu próprio corpo, e não permitir que seja defraudado, porque aí ele estabelece o ponto que é crucial: Deus será o vingador. Então toda vez que há uma defraudação, quem é o vingador? Deus. Então com quem eu tenho que acertar contas? Com Deus. Então quando eu me aproprio de algo que não é meu, eu não me pertence, e eu tomo essa coisa, então nesse sentido, você deve ler esse texto, primeira porção do verso 14 até o verso 16, que seria o primeiro tipo de defraudação, que requer restituição. Depois, o segundo tipo, do verso 17 ao 19, isso para com Deus. Essa é a estrutura. Depois você vai ver, do verso número 1 do capítulo 6 até o verso número 7, os pecados que são cometidos contra o homem. E você vai ter um detalhe bem importantezinho nesse ponto. Então você tem restituição para com Deus e restituição para com o próximo. Vamos ver primeiro para com Deus. E eu quero que você preste bem atenção nas palavras que são postas, porque elas são postas com uma intencionalidade. Verso 14: disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância, aqui é displicência, nas coisas sagradas do Senhor, que seria chamado de sacrilégio, então trará ao Senhor, por oferta do rebanho, um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata,
segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Vamos estabelecer aqui. Primeiro, quando alguém quem? Qualquer pessoa. Então, qualquer das pessoas de Israel, e logicamente que se extrapolaria para além de Israel, ainda que não obedecesse ao sistema sacrificial, ela pode incorrer nisto. Então, um ser humano pode pecar desta maneira. E aqui, mais uma vez, eu estou tentando lembrar daquela palavra pecar, né? É possível que ele peque deste modo, melhor. É possível que ele peque desse modo. Qualquer pessoa pode cometer uma ofensa. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, irmãos, é que é um pecado contra uma coisa específica, nas coisas sagradas do Senhor. Então, os dias de festa, contra a palavra de Deus, ok? Contra o nome de Deus. Então, são pecados que estão inseridos aqui. A lista não é pequena, mas é bom que você saiba. É contra as coisas sagradas de quem? De Deus. Quando ele fizer isso, ele vai trazer ao Senhor. Veja bem isso aqui, irmãos, ó. Então trará ao Senhor. Então não é para o homem, é para quem? Para Deus. Ele pecou contra Deus, então ele vai trazer para Deus. É Deus quem pode dizer sim ou não se aquela reparação foi aceita. Próximo, ele deve trazer por oferta do rebanho um carneiro. Aqui é um ponto específico. Não poderia ser qualquer outro animal. Tinha que ser o quê? Um carneiro, sempre um carneiro. Irmãos, não há uma definição porque do fato de ser carneiro, só há estipulação. Deus não tem que explicar para mim tudo. Ele tem que dizer o que é e eu tenho que fazer. Então não há, até porque carneiro era usado também em outras ofertas. Existem algumas implicações, mas elas não são tão plausíveis, tá? Mas a ideia aqui é que tem que ser o quê? Um carneiro. Mas esse carneiro tinha uma especificação. Qual era a especificação? É que ele tinha que ser um carneiro sem defeito. Em outras palavras, ele tem que pegar o melhor carneiro que ele tiver no rebanho e trazer. Só que tem um detalhe: quem é que vai fazer a avaliação acerca do valor desse carneiro? O ofertante? O povo? A sociedade que vai dizer que ele é precioso? Não. Existia uma forma monetária própria do templo, de avaliação que era feita daquilo que era ofertado. Então o sacerdote era encarregado de tomar esse carneiro e fazer a avaliação, pesando a peso de prata. Por quê? Porque ninguém que estivesse debaixo dessa situação deveria oferecer algo que não fosse valioso aos olhos de Deus, não do homem. Entenderam? Por isso que ele diz: olha, será uma oferta de um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Então não importava se o povo lá fora, a dinheiro de hoje, desse 1 milhão, para Deus não valia nada. Mas o peso de Deus é o que vale. O valor que ele dá é o que vale, e não aquilo que o homem estipula. E o sacerdote era ensinado a fazer esta avaliação, e então dar o devido valor àquele carneiro como oferta pela culpa, como nós estamos vendo aí. Ficou claro, irmãos? Então quem é que valora o carneiro? O sacerdote. A mão de quem? Então eu não dou aquilo que eu acho que é precioso, é aquilo que Deus acha que é precioso. E aqui eu acho que de modo geral a gente já pode entender que quando Deus deu o seu Filho pelos nossos pecados, Ele deu aquilo que era para Ele o mais o quê? Precioso. E isso mostra também a nossa situação, que muitas vezes aquilo que a gente julga ser precioso aos nossos olhos, não é. Então nós precisamos ter o senso de Deus, no que diz respeito àquilo que verdadeiramente é precioso. Deixe-me dar um exemplo disso. Abra sua Bíblia aí rapidinho, 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. Abriram? Verso 3. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo daquilo que pode estar distorcido na nossa percepção, mas não está na de Deus. E ele alinha a nossa visão.
Abriram? Por favor, leiam juntos os versos 3 e 4. O que é dito? Vamos lá? Não seja... Agora observe bem, isto é, de pequeno valor. Não, grande valor. Deus não está preocupado se a mulher tem brinco de ouro, se tem cabelo frisado, se a roupa é bonita. Isso para Ele não tem valor. O valor está no caráter. Então eu estou dando esse exemplo para mostrar que quando aquela pessoa levava aquilo lá no templo, não era o valor que ela dava, é o que Deus dava. Ficou claro, irmãos? Então isso é muito importante que você entenda essa estrutura, porque eu não levaria lá nada que não fosse precioso ao meu Deus. Esse é o ponto aqui. Clareou? Tranquilo? Volte para Levítico, por favor. Então, quando ele leva isso aqui e pesa segundo o ciclo do santuário, ele está oferecendo uma oferta pela culpa. E observe bem, irmãos, que quando essa oferta pela culpa ela é apresentada, o que está acontecendo aqui? Preste bem atenção. Quando eu chego diante do sacerdote, levando este carneiro, que é uma oferta pela culpa, segundo o modelo estabelecido, eu estou admitindo, confessando que eu pequei contra Deus. Então a oferta pela culpa é uma admissão do pecado. Por isso me tornei o quê? Culpado. Logo, isso requer daquele que é o ofertante uma coisa chamada confissão. Por favor, vá agora para o capítulo de número 6. Abriram aí? Abriram? Pronto. Verso 2: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa ao Senhor, negar o seu próximo que este lhe deu em depósito ou roubar o que tiver da extorsão para com o seu próximo. Verso 3: porque tendo achado perdido e negar o falso juramento, ou dizer alguma outra coisa de todos em que o homem costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpado, restituirá aquilo que extorquiu, que lhe cobrou, o que extorquiu, o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. Ainda isso acrescentará a quinta parte, aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta. E por sua oferta pela culpa trará o rebanho ao Senhor, um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, pela oferta pela culpa, trá-lo-á o sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso o quê? Culpada. Então, quer seja na oferta contra Deus, ou contra o homem, há uma admissão daquele que oferta de que ele é o quê? Culpado. Eu estou o quê? Confessando. Eu pequei contra Deus e pequei também contra o meu próximo. Por isso é a oferta pela culpa. Eu admito. E por que eu estou enfatizando isto, irmãos? Por uma razão muito simples. Porque muitas vezes a gente quer que nossos pecados sejam perdoados sem que haja confissão. Não é à toa que é um ato litúrgico o momento de contrição e confissão. E é um elemento litúrgico a oração de confissão, onde você diz do mesmo modo, onde você admite: eu fiz isso contra você, por isso tem culpa. Então, eu quero reforçar aqui esse aspecto. Tem que haver o quê? Confissão. Mas observe bem, a confissão é um dos elementos do arrependimento. Vamos lá, a pessoa se arrependeu, né? Como é que eu vou saber que alguém se arrependeu? João Batista diz, Mateus capítulo 3, raça de víboras,
Quem, pois, vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí ele diz: produzi, pois, frutos dignos de... A dignidade está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. O que seria digno de arrependimento? É aquele arrependimento produzido segundo Deus, mas que me leva a duas coisas. Grave bem isso. Primeira delas, confissão. Não venha dizer que você se arrependeu se você não confessou o seu pecado. Para haver arrependimento, tem que ter o quê? Confissão. Então aquela tristeza que você tem porque você pecou, quando é segundo Deus, ela vai trazer para você este desejo de confessar o seu pecado. Ficou claro isso aqui? Pois bem, confessou, mas você pecou contra Deus, falta outra coisa do arrependimento. Qual é? Reparação do dano. Então não é só confessar, é o quê? Reparar o que foi feito. Como é que vai fazer isso agora? Aí você vem me falar de verdadeiro arrependimento? Amém, é Deus que produz. Mas você vai ter que confessar. E você vai ter que fazer o quê? Reparar. É necessário. Porque o padrão não mudou, ainda que tenha mudado a forma. Então, quando esse pecador chega diante do sacerdote, ele está dizendo o seguinte: eu pequei, estou confessando e estou trazendo a reparação pelo meu dano, o dano que eu causei contra Deus. E aí vem o segundo, por favor, ponto a ser observado aqui dentro desse sentido. É que no final do verso número 16 diz: fará expiação por ele e será o quê? Perdoado, ou seja, a reparação foi aceita e o perdão foi dado. Então esse arrependimento, ele teve o seu propósito alcançado. Então esse é o primeiro aspecto, ou o primeiro tipo de pecado contra Deus. Diga, meu querido irmão. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. Como que explica aquela situação lá de Davi, quando ele cometeu pecado de adultério, e as consequências de todo esse pecado, ainda assim ele foi tirado da vida do esposo daquela mulher lá, a qual ele foi. Ele morreu. Aí como que fica essa situação? Ele se arrependeu, mas aí o rapaz morreu. Teve reparação daquele dano? Pequei contra o Senhor, ele disse, pequei. Aí ele disse: agora é o seguinte, a espada não vai se apartar da tua casa, esse dano tem que ser reparado. Logo em seguida ela concebe, e o que acontece com o filho? Morre. Davi então, que tinha chorado até então, lava o rosto, vai ao templo e adora ao Senhor. Então percebe o sistema ali acontecendo? Pequei, confessei, estou sofrendo dano, pelo dano que causei, mas há perdão no Senhor, por isso eu adoro e consigo levar a vida agora em paz, que é um dos pontos aqui, que eu vou falar agora nesse segundo momento. Toda vez que a oferta pela culpa é oferecida e aceita, você tem uma coisa chamada paz de consciência. Por que algumas vezes a pessoa confessa o pecado e continua com a consciência pesada? Alguém diria assim: é porque ela não confessou sinceramente. Pode até ter sido, mas a grande maioria das vezes é porque não houve uma reparação do dano. Agora, de antemão eu já digo, existem alguns danos que cometemos por conta dos pecados que cometemos, que nessa vida não terão como ser reparados. Por exemplo, se você matar alguém, como é que você vai reparar isso? Mas aí, se você matou o arrimo, você vai ter que assumir responsabilidade pelo quê? Pelo sustento daquela família. É uma forma de reparar o dano causado. No direito, inclusive, isso é posto, tá? Não tem um dano moral? É uma forma de quê? Infelizmente, algumas vezes, né, esse dano moral é tomado de modo errado.
mas a reparação é posta. De onde os homens tiraram esse padrão? Deles mesmos? Não, ninguém quer reparar nada a ninguém. Se possível, você quer causar prejuízo. Então, o princípio desta lei está no Senhor, que estabeleceu para o seu povo que pecados cometidos precisam ser confessados e ter o dano reparado. E a gente vai ver, inclusive, aqui um percentual que tem de reparação desse dano. Quem é que ia falar? Diga, meu irmão. Pastor, bom dia. Bom dia, filho. É só uma dúvida aqui quanto ao texto. Então, o pecado, ele ocorre, digamos, sem um dano material, e a oferta pela culpa requer, então, entrega de algo material. E quando ele fala bem aqui, e assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas e ainda acrescentará o seu quinto. Ou seja, além do animal, ele ainda vai dar 1/5 do valor do animal em pecúnia. 20%. Em pecúnia. Exatamente. A reparação é plena. E ela prevê esse juro por quê? A gente vai falar. Eu vou lhe responder isso quando chegar na parte do texto que vai falar sobre isso, tá? Tá, e bem aqui nesse caso, o animal também ele é sacrificado tal como nas outras. Perfeitamente, beleza. mesmo modo. Só que nesse texto aqui, irmãos, não há um detalhamento com relação ao sacrifício. Por quê? Porque o que está em foco aqui não é a forma sacrificial, embora ela seja obedecida, mas a reparação do dano. Por isso que você não vê uma detalhação, um detalhamento de como o sacrifício ocorre, porque isso já foi feito anteriormente. Tá bom? Mais alguma pergunta? Então vamos para a segunda parte, contra Deus. Verso 17 agora. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, veja, antes era contra as coisas de Deus, agora é contra o quê? Os mandamentos de Deus. Tem que ter reparação também. Qual é? Aquilo que se não deve fazer, ainda que não o soubesse. Está vendo aí, verso 17? Contudo, será o quê? Eu não sabia. Mas foi contra o mandamento de Deus? Foi. E agora? Por exemplo, se você pegar o 6º mandamento, não matarás, tomar remédio, sem que seja necessário, é pecado, sabia? Deus dá até ao homem a capacidade de observar isso, e alguns, em vez de colocar o nome pecado, botou que é pessoa que tem coisa por doença. Como é o nome que dá? Tudo ela está doente, logo tudo ela quer tomar o quê? Um remédio. Pecado, viu? Pecado. Mas eu não sabia. Pois está sabendo, é bom ler, porque o fato de não saber não lhe exime da culpa. Conheça a lei, por isso que ela foi dada, está até no seu idioma, para você ler. Então não venha dizer que está inadvertido. Então quando ele fizer isso, ainda que será culpada, e outra, levará a sua iniquidade, ou seja, a consciência dela está latejando, dizendo o quê? Culpada, a luzinha, culpada, o que ela vai fazer? Ela vai conviver com essa consciência culpada? Até quando? Vai aguentar quanto? Aí começa a disparar pelo corpo vários sistemas de alarme da alma. E aí você começa a adoecer, não está sabendo por que é, sabe? Culpa não tratada, adoece, e muito. Então ele diz, mesmo que você não saiba, você vai levar a sua iniquidade. Pastor, como é que eu faço para resolver? Diria aquela pessoa naquela época, alguém pecar. Tem provisão, meu filho. Sabe o que é que você faz mesmo sem saber? É aquela pessoa que diz, será que eu pequei? Será que eu pequei? Fica o dia todo, será que eu pequei? Será que eu pequei? Ele disse, vá ao templo, leve um carneiro e ofereça. Olha o que está dito aí. E do rebanho trará o sacerdote um carneiro sem defeito, mesma coisa, conforme a tua avaliação, a avaliação do sacerdote, para oferta pela culpa, e o sacerdote por ela fará o quê? Expiação no tocante ao erro que por ignorância cometeu, e lhe será o quê? Então, por meio desse sacrifício, a consciência fica o quê?
limpa. Limpa. Então não vai ter mais o alarmezinho. Tam, tam, tam. Você acha que isso existe ou não? Existe. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2, por favor. Por que isso existe? Até entre os gentios existe. Romanos 2, por favor. Vamos atentar aí para o verso de número 14. Quando, pois, Romanos 2, 14, posso ler? Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de leis para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada onde? No coração. Agora lê o resto. Mutuamente. Está vendo? Isso aqui é o alarme da alma. Por isso que algumas pessoas dizem assim, rapaz, fulano de tal está com a consciência cauterizada, insensível ao pecado. Então pode ocorrer um processo de quê? De cauterização da consciência, de tanto pecado que ela comete, sem tratamento devido, cauteriza, e aí passa a achar normal, e diz, entre aspas, conviver harmoniosamente. Não vai conviver. Dor de consciência. O que é que Deus disse naquela época? Se você pecou contra mim, por ignorância, você não sabia, vá sacrificar, para aliviar a consciência. Hoje que nós diríamos, vá confessar ao Senhor o seu pecado, e confie no sacrifício feito de uma vez por todas, em Cristo Jesus, e tenha a sua consciência o quê? Apaziguada. Eu lembro que meu pai era vivo, ele tinha uma expressão que ele usava repetidamente. Ele assim, você fica aí com o seu drama de consciência. É um verdadeiro drama mesmo, não é não? Consciência acusando você, e você tá se justificar na sua consciência. Mas eu fiz isso por causa daquilo, e por causa de fulano de tal eu fiz isso. Meu filho, não tem justificativa para a consciência culpada. Ela precisa de um justificador, não de justificativa. Percebeu a diferença? Se você quiser viver dando justificativas, você nunca vai ter paz. Você precisa de quê? De um justificador, que é Cristo. Não pode ser outro. Voltemos lá para Levítico. Então, o que ele fizer, o pecado será perdoado. Verso 19 do capítulo 5. Oferta pela culpa certamente se tornou o quê? Culpada ao Senhor. Então, até aqui nós temos a oferta de restituição, quando você peca contra Deus, e você leva isso para reparar o dano que foi feito, ok? Mas Deus admite também, que você não somente peca contra Ele, mas peca contra o próximo. Então tem pecados que eu cometo só contra Deus, mas todo pecado contra o próximo é antes um pecado contra Deus, porque quebrou a lei de Deus. Então veja isso aqui, verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, capítulo 6, quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra quem? E negar ao seu, o que este lhe deu em depósito, ou penhou, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo. Primeira coisa que eu quero lhe recomendar aqui, veja que antes de Deus falar do meu problema com o outro, Ele disse que meu problema primeiro é com quem? Com Deus. Então preste aqui atenção a mim, tá? Deus nos deu 10 leis, 10 palavras, 4 delas contra Deus, e 6 contra o próximo. O que é que alguns fazem? Cortam aqui e diz, é só contra Deus, ou então é só contra o próximo. Deus disse, não,
Tudo que você fizer contra o próximo foi primeiro contra mim. Portanto, aquele que quebra um mandamento torna-se o quê? Réu de todos os outros. Diante de quem? De Deus. Então, por isso que na hora da estipulação, ele não começa pulando e diz assim, olha, aqui foi contra Deus, agora aqui é contra o homem. Não, ele diz, olha, quando você pecar contra mim, pecando contra o próximo, então toda vez que você peca contra o próximo, você antes pecou contra quem? Então vamos aqui dar alguns exemplos. Você já teve raiva? Ira pecaminosa, eu me refiro a ira pecaminosa, já teve? Pois é. Ah, mas eu só tive da minha esposa, só tive do meu marido, só tive do meu pai, só tive do meu filho, só tive do meu chefe. É ira pecaminosa que eu estou falando, tá? Aí você acha que está tudo certo, porque foi só contra ele, está tudo errado. Porque a ira pecaminosa é antes um pecado contra Deus. Então é bom você pedir perdão a Deus e depois pedir ao próximo. Entenderam? Por quê? Porque todo pecado contra o próximo é antes um pecado contra Deus, que deu toda a lei. Isso aqui dava para a gente ficar falando o resto da vida, né? Só esse ponto, né? Quantas vezes nós tristemente não cometemos esse pecado contra o próximo e achamos que está tudo certo? Não, vou resolver com ele. Sim, você resolveu com Deus? Não, então não está resolvido. Então Deus coloca, você pecar contra mim, negando ao seu próximo, você fazendo contra ele, é contra mim. Aí você vai ter que fazer uma reparação a Deus, e uma reparação com quem? Com o próximo. Então vamos ver como é que Deus estipula isso. Ele vai dizer os casos, tá? Então você tem aqui alguns casos de pecados deliberados. Vamos lá, primeiro, verso número 2. Negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo. Essas palavras são desconhecidas de vocês? Depósito, deu para você guardar. Então me conta. Penhor, deu em função de algum bem. Então você pegou alguma coisa dele e deixou isso como penhor. Aí ele vai lá buscar, você diz, não, não deixou não. Mas eu deixei, não deixou, não deixou. Não deixou não. Aí Deus disse, ele deixou e você não está assumindo isso. Extorsão, ou melhor, roubo tranquilo, né? Tomar o que é dele. Tranquilo entendimento, não que seja tranquilo roubar, né? E extorsão é o quê? É eu me aproveitar da situação de penúria do outro e me aproveitar disso. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem um irmão aqui na igreja, ele está em grande aflição financeira, e ele disse, rapaz, eu não tenho nada para fazer a não ser esse bem, ele vale 10 mil. Ele disse, rapaz, 10 mil, a situação está difícil, né? 10 mil, rapaz. Vai fazer o seguinte, eu vou lhe dar 5, eu estou lhe ajudando. Quanto é que vale o bem? E você está fazendo o quê? Extorquindo. Você está se aproveitando da situação vulnerável do outro para tirar proveito, não pagando aquilo que é devido pelo bem que ele está dando. Como ele está com a corda no pescoço, o que é que ele faz? E aí você sai dando gargalhadas dizendo que fez um excelente negócio. Para o mundo você fez mesmo. Um excelente negócio no mundo. Comprou por 50% daquilo que valia. Agora diante de Deus você fez o quê? Um péssimo negócio. Um negócio maligno. Diabólico. Mas tem a outra situação. Verso 3. Porque tendo achado perdido, achei. Aí o mundo tem uma máxima. Achado não é roubado. Isso é para o mundo. Para Deus não é seu. E o que eu olhando isso aqui, eu digo, meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós. Porque as crianças já fazem isto. É uma figurinha que acha, é uma bola, é um brinquedo. Achei.
E na verdade, eu já vi uma situação que eu digo, meu Deus do céu, a criança viu que o brinquedinho da outra caiu, ela ficou o quê? A menina seguiu, não viu que tinha caído. Passado um tempo e o menino observando o brinquedo e o distanciamento do verdadeiro dono, quando não tinha ninguém para, achei. Ela achou. Ela dissimulou. Isso é maligno, irmãos. E eu não posso fechar os olhos para isso. Na minha vida. E na sua. E você nos dos seus filhos. E daqueles que estiverem sob sua guarda. Ele não achou não, ele dissimulou. Fez que estava perdido sem estar. Então, se você achar o perdido, você está pecando. Porque o perdido não é seu. Guarde até aparecer o dono. E se não aparecer, vai entregar ao sacerdote. Era o que ele dizia. Porque no dia que aparecer o dono, ele devolve. Não é seu. Você pagou? Não. Você comprou? Não. Você trocou em justa medida? Não. Então não é seu. Estou falando alguma coisa distante de vocês ou só vale para mim? Então diz, ou também negar com falso juramento. Ele diz, eu não vi, tendo visto. Pecou, consciência dele vai acusar. Você viu e está dizendo que não viu. Ainda está jurando. Outro erro. Contra o próximo. Ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem... Agora observe bem essa palavra. Costuma, era costumeiro, habitual. Tem que reparar. Será, pois, que tendo pecado, agora aqui, e ficado culpada, pecou, é culpado. Você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que oferecer o sacrifício pelo pecado, você vai ter que fazer a restituição do que foi tomado. Mais uma vez lembrando do meu pai, quando a gente chegava em casa, ele e minha mãe eram rápidos em dizer: o que é isso aí? Quem lhe deu? Não, porque eu troquei. Não, cadê? Vai devolver. Eu acho que nessa época ele não tinha esse conhecimento de devolver com 20%, né? Mas vai devolver, não é seu. O que é seu pai comprou. Pode devolver. Então, se na hora de ter coisa emprestada, não sabe a origem, não. E eu creio que eles não faziam isso aqui, tendo em vista a perspectiva bíblica, não, tá? O senso comum. Acho que os pais de muitos dos irmãos aqui faziam a mesma coisa. Então, você vai restituir aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo que sob o juramento jurou falsamente. Agora veja, você vai restituir por inteiro, aí a tua pergunta, Alberto, e ainda isso acrescentará o quê? Por quê? Porque se você pegou o que não era seu, aquela pessoa passou um tempo sem o bem que lhe pertencia, isso lhe trouxe prejuízo. Então você vai acrescentar uma parte para reparar o dano que você levou e o prejuízo que você causou a ela. Irmão, você já pensou se isso fosse aplicado no Brasil por ladrões? Roubou um celularzinho, né? Foi bem, você vai pagar o celularzinho e o prejuízo que aquela pessoa teve, porque aquele celular era instrumento de trabalho, ela perdeu tudo que estava ali. Já pensou? Então Deus olhava e dizia assim: olha, não foi só o que você levou, foi o dano que você causou a ela pelo período que ela ficou sem esse bem. Então vamos dar um exemplo, tá? Vamos supor que ele tinha uma vaquinha e ele penhorou a vaquinha. Aí chegou lá, a pessoa disse: não, penhorou não, penhorou, não penhorou, penhorou, não penhorou. Penhorou, ele disse que não era. A vaquinha era o leite dos meninos, irmão Roger. Aqueles meninos ficaram sem tomar leite umas 3 semanas.
Ele teve que comprar leite de outro lugar para dar para aquele menino faminto que chorava dentro de casa. Quem vai honrar com esse prejuízo? Ele disse: não se preocupe não, vai devolver a vaca. E o prejuízo que ele teve na monta de 20% vai pagar. Aí uma sociedade dessa, a pessoa ia pensar 2 vezes em fazer uma besteira, não é não? Em pecar? Ia pensar 2 vezes. Não é que não pecasse não, ia pecar, tanto é que está dando as leis por causa disso. Mas ela sabia que não ia ficar o quê? Impune. Então, voltando aqui por texto, verso 6: e por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito. Então, ao carneiro, conforme a tua oração, para a oferta pela culpa trá-lo ao sacerdote. Então veja só, 2 coisas distintas aqui, viu? Ele vai levar o carneiro para a oferta pela culpa, dizendo: eu pequei, e vai reparar o dano da pessoa. Então imagine, né? Você está andando pela rua e está lá passando o João. Nada contra o João, viu? Mas está lá o João, carneiro em uma mão e a vaca na outra, e com um bezerrinho atrás. Mas hoje eu vou no templo. Fazer o quê? Rapaz, fui mentir, e agora minha consciência não me deixa quieto. Estou indo lá pedir a Deus graça, que tenha misericórdia da minha vida e que meu irmão me perdoe. Pensou isso aí? O sistema estabelecido por Deus previa a reparação de danos. E isso tinha um efeito também naquele que sofreu o dano. Por quê? Toda vez que você sofre um dano, você se sente injustiçado. Sim ou não? Sim ou não? Como você se sente injustiçado, e justiça é um atributo divino, você vai querer justiça. Só que você não pode fazer justiça porque você não é justiceiro, você não é vingador. Vingador só tem um, quem é? A quem pertence a vingança. Então o próprio Deus já diz: não faça vingança. Essa medida é para reparar o dano e você ficar satisfeito com o que eu estabeleci, e não queira cobrar do outro depois que ele fizer isso. Vocês entenderam, irmãos? Então a medida percentual já é para que não suscitasse no coração daquele que sofreu o dano o desejo de correr atrás do prejuízo, porque o prejuízo já estava restabelecido. Ele teve de volta que foi roubado, e um percentual a mais, garantindo que o dano foi verdadeiramente o quê? Reparado. Os advogados que estão presentes aqui, eu dei uma pesquisada, mas assim, eu queria saber, tem isso no ordenamento jurídico? Tem? No sentido de reparação de dano? Tem? Tem? Ok? Irmã Antônia Lopes, agora veja, eu estou explicando tudo isso no sistema anterior, tá? Já já eu vou fazer a conexão com o Novo Testamento, viu? Para você não sair daqui querendo cobrar a vaca do outro junto com o bezerro, viu? Vamos lá, irmã Antônia. Tá ligado? Bom dia, pastor. Bom dia, filha. Não juridicamente, porque eu não tenho competência na área, mas um exemplo que eu conheço com relação à reparação de dano. Eu conheço uma pessoa que ela matou, né, um senhor, não por querer, mas nem imprudência, mas a justiça determinou que ela teria que reparar o dano. Então, até hoje, isso já tem bastante tempo, acho que mais de 20 anos, ela sustenta a família da pessoa. Ela tem que mensalmente, tem um valor estipulado, né, lá, para poder sustentar, porque tinha vários filhos, crianças. E aí a senhora, né, que ficou viúva, teve esse direito garantido. Ok, é um exemplo bom. Alberto aqui, por favor. Vou pela ordem, Alberto, para ficar aqui. Então, Raimundo Filho, depois contigo. Poupar o Carlos, não ficar indo e voltando. Fale. Nesse caso de pessoas conhecidas, como temos hoje de internet, acontece,
ela se diz, aceita que culpou, pede perdão às pessoas no particular, mas isso tomou uma proporção muito maior, e todos, chegou ao conhecimento de todos. Esse pedido de perdão dela deveria ser só em particular, ou ela pode detalhar também no sentido de externar isso a todo o público que ela causou esse dano também? Dentro do círculo do pecado, a quem ela pecou, ou melhor, contra quem ela pecou, a essas pessoas ela deve fazer o devido pedido de perdão e a reparação do dano que porventura tenha ocorrido. Ok? Agora lembre bem de uma coisa: tem danos que são causados, eu falei já agora há pouco, que são irreparáveis, não é? E aí eu vou ensinar para os irmãos, à luz da Escritura, como lidar com danos irreparáveis, humanamente falando, tá? Humanamente falando, porque senão a gente vai ficar num beco sem saída, não é? E esse dano aqui, não tem como reparar, como é que eu vou fazer? Então Deus tem provisão para isso. Alberto, depois Samuelson. E pastor, Pois não, meu na filho. seção do capítulo 6, ainda que o pecado, em última ou primeira análise, a depender, é sempre contra Deus, mas aqui há uma ênfase do pecado contra o meu próximo, Exato. no quesito a bens materiais. Aham. E motivo pelo qual há então aqui esses juros, esse acréscimo da quinta parte. Exato. No caso, por que na seção do capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16, Uhum. há também esse acréscimo da quinta parte, visto que se trata de um pecado por ignorância contra as coisas sagradas do Senhor? Mas quem era a pessoa que visivelmente apontava a Deus ali naquele momento, por ordenação divina? O sacerdote. Então aquela parte ficava para o sacerdote. Ok? Não é que hoje a gente tenha que dar para o sacerdote, não, tá? É só para mostrar que há reparação também nesse sentido. Bom dia, pastor. Bom dia, filho. No Salmo 51, ele capitula aqui como ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, Aham. depois de haver ele possuído Batseba. Certo. Aí ele expõe qual o pecado no qual ele está fazendo o relato aqui no Salmo 51. Aí quando você vai no de pequei Contra ti e somente. somente. Aí por que ele coloca essa perspectiva de somente contra Deus ele pecou? E não contra o próximo, né? Isso. Porque quando ele foi tratar com ele, ele apontou aquilo que ele tinha feito contra Deus. A ênfase está nesse tópico. A partir daí, as demais pessoas envolvidas. Por exemplo, ele pecou contra Urias. Mas como é que ele vai confessar Urias? Urias já morreu. Ele pecou contra Batseba. Como é que ele faz a reparação disso? Certamente confessou a ela. Depois que o filho morre, ele vai ter com ela, ajusta, e Deus dá a bênção dele, inclusive ela concebendo o filho chamado Salomão. Então mostra que houve uma reparação do dano também com relação a ela. Mas a ênfase do texto aqui é contra o Senhor. Tá bom? Mais alguma questão? Pastor, bom dia. Felipe, diga, filho. O senhor falou em situações que o irmão, por exemplo, ele está aperreado e a gente oferece um valor bem abaixo do bem que realmente vale, né? Ok. E em situações que esse próprio irmão, ele oferece o seu bem bem abaixo do valor, a gente deve se ausentar de uma negociação dessa? Lógico. Você deve reorientá-lo. Meu irmão, não faça isso. Porque você, como crente, você não vai aproveitar da ingenuidade dele ou do aperto. Cara, esse aqui vale mais, não faça isso não, você vai tomar prejuízo. Se você vender pelo preço correto, você vai ter para pagar, ainda vai sobrar para você fazer alguma coisa. Então, o espírito que devemos trazer em nós, de ver o bem do próximo, não me permitirá, ainda que ele queira fazê-lo, tomar parte disto. Olha, se a gente cumprir apenas a lei, só isso. O espírito da lei mostra a razão de tê-la. É o bem do outro.
Entendeu? Seria tão bom, né, assim, irmãos, não é? Por isso que, abra aí a Bíblia, por favor, Mateus capítulo 7. Mateus 7, 12. Leia do 7 ao 12 todo, mas eu vou ler só o 12, tá bom? Mateus 7, de 7 a 12, eu vou ler só o 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Então, se eu tiver um bem, é mais barato, mas eu estou dando que eu estou arrochado, mas não me importa de perder, porque eu quero me livrar. Eu encontro um irmão. Se fosse eu queria que alguém desse o preço justo ou não. Então, tudo que eu quero que os homens me façam, eu devo fazer a eles. Usa esse princípio na vida. Vai ser uma bênção. Agora você vai andar na contramão do mundo. Saiba disso. Você vai andar o quê? Na contramão do mundo. Aí você vai ter que fazer uma opção. Nós. Ou eu me modelo a esse padrão, não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós fomos chamados para viver de modo excelente. Não foi de modo comum. O nosso viver tem que ser um viver o quê? Excelente. Não existe mais chamado mais excelente do que de ser discípulo de Cristo, de imitá-lo. Tá? Beleza? Mais alguma pergunta ou colocação? Alguém quer fazer? Nada? Então voltemos para Levítico, para a gente terminar. E depois ir para o novo. Então, verso de número 7. O sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso o quê? Culpado. Então, eu quero que você entenda aqui, fechando, que há uma satisfação da parte de Deus pelo que foi feito. Você não é mais culpada. Foi oferecido, está pago, está quite. Vai para casa o quê? Em paz. Mulher, onde estão os teus o quê? Acusadores. Ninguém lançou pedra nenhuma? Não. Pois bem, nem eu tampouco te condeno. Por que ele está dizendo isso? Porque ele seria condenado por ela. Não é que ela não estava em pecado. Tanto é que ele disse a ela, né? Agora vá e não peques mais. Não tem mais culpa. Agora não peque mais. Tá bom? Agora, irmãos, vamos fazer aqui uma colocação antes das aplicações. Primeira delas, você tem a oferta queimada. Ok? A oferta era o quê? Queimada. Por essa oferta queimada, você vai dizer assim: eu sou um pecador e alguém morreu pelos meus pecados. Holocausto. Você tem a oferta de purificação. A oferta foi morta, o sangue foi aspergido e eu fui purificado. Então eu fui perdoado e eu fui o quê? Purificado. E você tem essa última de hoje, que é a restituição. Então a conta foi paga. Então 3 coisas importantes que esse sacrifício mostra: perdão, purificação e restituição. Repete aí: perdão, purificação e... Então quando o pecador ia lá e ofertava, ele está dizendo o seguinte: eu fui perdoado, eu fui o quê? Purificado pelo sangue aspergido, e eu fui o quê? Perdoado no que toca a minha dívida. Como é que esse homem voltava para casa, irmã Socorro? Triste ou feliz, dando saltos? Dando saltos, porque ele foi perdoado, ele foi purificado, e ele teve a sua dívida o quê? Paga. Por isso que ele se alegrava. Então todas as vezes que você vem para a igreja, ou que está fora dela, e que porventura tenha pecado, e que você se aproxima de Cristo, e confessa o seu pecado, e confia no que Ele fez, você tem que ter consciência de que você foi perdoado,
purificado e o quê? E restituído. A dívida foi paga, está quitado. Não deve nada. Nada. Isso é bom ou ruim? Isso é uma grande bênção. Qualquer pecado que você tenha cometido, há perdão, há purificação e há o quê? Restituição. Não conviva com a consciência culpada. Se você está em Jesus, há perdão. Se você está em Jesus, há o quê? Purificação. E se você está em Jesus, há o quê? Restituição. Pastor, que aplicações o senhor poderia fazer para a gente terminar? Me perdoe mais 2 minutinhos. Primeiro delas, não acho que pecado é coisa simples. Pecado sempre é um mal moral, uma falta cometida diante de Deus. Não tente minimizar isso. Não queira mudar o significado, dizer que pecado é doença. Não, pecados adoecem. Mas pecado é pecado, doença é doença. Doença é uma consequência do pecado. Da queda o foi e é também de pecados que nós cometemos. Não estou dizendo com isso que toda doença é fruto de pecado. Um pecado que eu cometi. É fruto da queda. Mas necessariamente do pecado que eu cometi, não. Então não confunda. Pecado é pecado e doença é doença, tá? Agora observe bem. Se é assim, qual é da parte de Deus a provisão? Sacrifício, sangue derramado e aspergido, reparação do dano. Eu tenho condição de fazer isso diante de Deus? Não. Qual foi a provisão que Ele deu? Cristo. Sacrifício perfeito de uma vez por todas, para me perdoar, para me purificar e para reparar o dano que eu causei ao Senhor. Isso é uma garantia abençoada. Não abra mão disto. Isto é o Evangelho ali naquele sacrifício. Há perdão para o pecador. Essa é uma mensagem de esperança, irmãos, da parte do Senhor para mim e para você. Então imagine que você veio para a igreja hoje com a consciência atormentada. Saia daqui dizendo o seguinte: eu tenho uma solução. A solução está em Cristo. Segunda coisa de hoje, não é? Você pecou contra Deus e contra o próximo. Não se contente apenas em acertar com Deus, vá ao teu próximo. Tiago escreve dizendo: confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros, para seres o quê? Curados. Então, a cura profunda e plena vem quando nós tratamos com Deus e com o próximo. Então, não faça isso, dizendo que está tratando só pela metade. Não vai funcionar. Tem que ir ao próximo. Pastor, mas eu não tenho coragem. Pois arrume alguém de coragem para ir com você. Não é assim que faz? A Bíblia diz: mande alguém de coragem para ir com você. De onde eu tirei esse padrão, meu irmão Diácono Adinato? Do Senhor. Eu não tenho coragem de chegar diante de Deus, mas ele foi com o seu filho, está lá à destra de Deus, com a coragem dele, porque ele é corajoso, intercedendo por mim. É nele que eu vou. Então aqui na terra do mesmo jeito, pega alguém de coragem e vai, chama um pastor para ir, um presbítero, um diácono, uma pessoa madura, e vá, mas resolva o problema. E por fim, essa é a mensagem que Deus nos deu, logicamente para nós, seu povo, e a mensagem que eu devo anunciar. Você já pensou quantas pessoas há no mundo aí, carregadas de culpa, e que você pode ser um porta-voz do Evangelho, dizendo para elas: para pessoas culpadas há um sacrifício perfeito, que lhe perdoa, que te limpa e que repara o dano que você causou com o seu pecado. Que Deus te abençoe. Semana que vem, se Deus permitir, a gente começa a ver estes sacrifícios agora da perspectiva do sacerdote e não daquele que pecou. Tá bom? Que Deus te guarde.